Aqui nesse dia relatar para os irmãos algo que aconteceu comigo algum tempo atrás, né? Eu estava trabalhando nesse tempo, né? E nesse serviço que eu trabalhava, eu tinha que levantar por volta das 5:30 da manhã, né? E eu levantava às 5:30 da manhã e nunca foi difícil para eu levantar. Eu sempre, o relógio despertava e eu levantava normalmente. Não ficava assim fazendo, né? Fazendo cera na cama para levantar, não, já despertava o relógio, já me levantava, era todos os dias assim. Aí certo dia o relógio despertou, né? E eu não fiz como eu fazia antes. Em vez de eu levantar-me, né? Eu não consegui levantar. Não consegui levantar, então eu me virei de lado. Eu falei, eu vou tentar levantar de lado, né? Aí quando eu virei de lado para a parede, para tentar me apoiar para me levantar, né? E eu já me vi num lugar plano, sabe? Um lugar onde não tinha casas, não tinha árvores, não tinha é, carros, não tinha nada assim materialmente, um lugar plano. E nesse lugar havia um homem, né? Havia um homem e várias pessoas, muitas pessoas em volta daquele homem, né? E aquele homem, ele lia um papel, ele tinha um papel bem pequenininho nas mãos. Ele lia um papel e quando ele lia aquele papel, uma daquelas pessoas que estavam ali à volta subia para cima e desaparecia no ar. Depois ele abaixava a cabeça novamente, lia mais uma vez aquele papel e uma daquelas pessoas em volta subia para cima e desaparecia no ar. Desaparecia numa velocidade muito grande que não dá para contar. A pessoa subia assim, da forma que subia, ela sumia no ar, sumia, desaparecia, sabe? Então, daí eu fiquei assim, meio assim, intrigada. Falei, mas o que que aquele homem está fazendo ali, né? O que que aquele homem está fazendo, que ele lê naquele papel lá e a pessoa desaparece no ar? O que será que está acontecendo? Eu vou lá ver. Eu fui lá ver, eu fui, né, atravessando entre as pessoas ali e cheguei até aquele homem e perguntei para ele, ó, o que que você está fazendo aí? O que que você lê nesse papel aí? Que as pessoas sobem para cima e desaparecem no ar. Não, ele falou assim para mim, não, sabe o que acontece? Essa lista aqui que eu estou lendo é a lista do povo do arrebatamento. E eu estou fazendo a chamada. Foi isso que ele me disse, né? Dá uma olhada. Ele pegou, ele mostrou assim para mim, irmãos, papelzinho. Pediu para eu olhar o papel. Eu olhei. Era um papel muito pequeno, sabe? E assim, e para ajudar, na lista que estava naquele papel, ainda não. Era como assim, escrevesse uma linha e pulasse 2 ou 3 linhas, escrevesse de novo, né? O nome de outra pessoa, depois pulasse mais uma linha e escrevesse de novo, né? E eu não quis terminar de ler aquele papel. Quando eu vi aquilo lá, que era muito pouquinha, muitas pessoas que estavam ali naquela lista, eu fiquei desesperada, sabe? Pelo tanto de gente que havia ali, eu fiquei desesperada porque eu falei assim, ai, o meu nome não está aqui, eu tenho certeza que o meu nome não está aqui, né? Porque essa lista é muito pequena, é impossível o meu nome estar aqui. E eu fiquei desesperada, comecei a ficar triste, falei, ai, meu nome não está aqui, meu nome não está aqui, porque a lista é pequena demais. Mas daí ele pegou e me disse assim, calma, calma, o seu nome está aqui, sim, o seu nome está aqui, seu nome se consta aqui nessa lista. E eu falei assim, mas ele falou assim, mas sabe o que acontece? Essa lista aqui, ela muda a todo momento. Ela muda toda hora, todo momento ela muda, né? Então, o nome de uma pessoa pode estar aqui hoje, mas amanhã ela pode não estar, né? E aí ele começou a me dizer assim que a pessoa quando aceitava Jesus, né, o nome ia para a lista, né, mas a pessoa começava a desanimar na fé, sabe? E começava a dar ouvido às coisas desse mundo. E então o nome desaparecia da lista, né? Ele falou assim que aqui é normal, a todo instante, a todo momento, aparecem nomes e desaparece. Então, o seu nome consta aqui nesse momento, o seu nome consta aqui na lista, né? Mas para ele permanecer vai depender do seu cuidado, né? Depender da sua devoção a Deus, depender né? Você tem que vigiar, cuidar da sua vida espiritual, né? Para assim o seu nome permanecer aqui na lista, né? E quando ele começou a me falar, né, que dependendo da pessoa, né, aceitar Jesus, o nome para lá e se desviasse, o nome apagava, automaticamente o nome apagava, ninguém apagava. A própria pessoa apagava o nome dela que estava lá na lista, quando ela se desviava do caminho do Senhor, né?
Então, mas ele falou, mas seu nome consta aqui. Daí eu fiquei mais tranquila, né? Fiquei tranquila, me afastei, né? E deixei aquele homem fazer o serviço dele. Mas quando eu me afastei, assim, do lado, assim, do meu lado, eu comecei a ouvir bochichos, sabe? Pessoas falando baixinho. Isso não é justo. Onde já se viu isso? Tem alguma coisa errada. E era várias pessoas falando ao mesmo tempo, sabe? Eu ouvia. Aí quando eu olhei para o lado assim, eu vi várias pessoas. Várias pessoas, mas sabe o que é mais interessante? Que eles eram todos crentes. Todos crentes, irmãos. Ali tinha pessoas de várias, né? Pessoas que faziam vários tipos de trabalho nas igrejas. Ali tinha evangelista, tinha pastores, esposas de pastores, missionários, viu, irmão? Presbíteros, tudo que você imaginar, assim, em matéria assim, de cargo, de credencial, assim, tudo que você imaginar, profetas. Ali havia pessoas usadas poderosamente na mão do Senhor, sabe? Vasos ali, vasos de valor. Nós olhando assim, nós dizíamos são vasos de valor. Eles estavam ali, estavam reclamando, né? Eu olhei assim e olhei para eles estavam todos de cabeça baixa. Eles estavam de cabeça baixa, né? E eles olhavam um para o outro e o espírito de vergonha ali era tanto, irmãos, que eles olhavam para o outro e abaixavam a cabeça, né? Porque um ficava admirado de ver o outro ali, né? E eles reclamavam que o nome deles não estava na lista, né? Daí eu olhei assim e falei, mas como que pode? Como que pode esses vasos de Deus, esses homens, essas mulheres de Deus, o nome não está ali na lista? Mas o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada nessa história. Daí, né, e eles reclamavam baixinho. Eu falava também que realmente tinha alguma coisa errada, eu ali, né, também junto com eles, ele falando isso. E falavam todos baixinho, que tinha alguma coisa errada ali. E nesse momento, uma pessoa gritou lá no meio. Isso não é justo. Bem alto. Eu sou um homem de Deus. Como que pode o meu nome não estar na lista? Eu sou um pastor de igreja. Como que posso? Como assim meu nome não está na lista? Né? E as pessoas em volta tudo começaram a dar testemunha a favor daquele homem. Né? É verdade mesmo, o nome dele não está na lista. Onde já se viu esse homem de Deus? O nome dele não está aí na lista, né? E todos ali falavam a mesma coisa. Eu creio que aquelas pessoas eram rebanho, né? Conhecia aquele homem, era rebanho daquele homem, daquele pastor, né? E falei, o nome não está na lista. Daí, quando eu olhei assim pro homem, e a minha boca falou, nossa, mas realmente tem alguma coisa errada. Porque lá na minha visão eu conhecia aquele homem, né? Mas eu não conheço, eu não vi aquele homem. Aqui na terra eu não conheço, pelo menos ainda eu não vi esse homem, não conheci. Se existe, eu não conheci ainda. Mas eu disse assim, ó, realmente, esse homem é um homem de Deus. Onde já se viu fazer uma injustiça dessa com esse homem? Né? O nome dele não se encontra na lista. Daí alguém falou, ei, o nome dele não se encontra na lista. E não há nada que você possa fazer, que vocês possam fazer para que o nome dele se encontre aqui. Viu? Sabe por quê? Né? Esse homem, o nome dele não se encontra aqui na lista. Realmente ele foi um grande homem. Esse homem ele fez a obra de Deus. Ele ajudou muita gente, né, na terra, né? Esse homem foi uma pessoa de boas obras. Ele teve boas obras, esse homem. Mas sabe por que o nome dele não se encontra na lista? É porque dentro da casa dele, ele era uma pessoa totalmente diferente. Na casa dele, né? Na igreja ele era uma coisa, mas na casa dele, ele espancava a esposa dele. Ele batia na esposa dele. Ele humilhava a esposa dele. Então, né? No lar dele, ele não foi um bom homem. Então, o nome dele não se encontra na lista. Então, e vocês podem dar bom testemunho a respeito desse homem, mas só que não tem nada que vocês possam fazer para que o nome dele venha constar aqui na lista, né? E daí eu peguei, aquela pessoa falou assim, eu não vi a pessoa, mas eu ouvi a voz, ó, vocês conhecem esse homem por fora vocês conhecem ele, mas Deus conhece o coração dele, né? Deus conhece ele por dentro. Então, para vocês não falarem que há injustiça nisso,
Vou mostrar agora como que ele é por dentro, para vocês ver como que ele é por dentro. Então, vocês vão ver agora. Irmãos, quando aquela pessoa falou assim, eu vou mostrar como ele é por dentro, a fisionomia daquele homem começou a mudar, sabe? E começou a mudar, e começou a mudar, sabe? Parecia como estava sendo virado lá aos avessos. E aquele homem começou a mudar, e o semblante dele começou a mudar. O rosto dele começou a ficar feio, e ficou feio, e ficou feio. E quando você acha que não podia, quando eu pensava que não podia ficar mais feio, ele ficava mais feio ainda. O homem ficou horroroso. O homem ficou uma aparência de um verdadeiro demônio, irmãos, né? E as pessoas que estavam ali testemunhando a favor dele ficaram assustadas, se afastaram dele, né? E uns gritavam, mas não tem condição, esse homem é um demônio. Esse homem é um demônio, não pode, não deixa de jeito nenhum esse homem subir, né? E eu dizia também, nossa, mas esse homem é um demônio. É assim que ele é por dentro, assim que Deus vê ele como um demônio, né? Então ele não pode subir, então, ele não pode. E nesse momento, né, aquele homem, que aquela, né, quando ele viu que não tinha mais como ele fugir ali, que ali o pecado dele foi exposto ali, que não tinha mais como ele fugir. Aí ele abriu a boca, irmão, aquela coisa feia, abriu a boca e começou a falar palavras obscenas. Começou a xingar, falar palavrão, começou a amaldiçoar, né? Aquela boca suja, palavras que é vergonhoso eu dizer aqui para os irmãos, as palavras que aquele homem começou a falar. Ainda por cima era um pastor boca suja, entendeu? Pregava a palavra de Deus, mas era um boca suja dentro da casa dele, falava palavrão. Então ele começou a amaldiçoar e daqui a pouco ele disse assim, ó, é verdade mesmo, quer saber? É verdade mesmo. Eu espanquei a minha esposa, eu bati nela, eu humilhei ela. Quer saber? Eu sempre tive vontade de matar ela. Eu sempre tive vontade, né? Mas eu não matei. Mas agora que está tudo perdido, que já não tem mais jeito para mim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou matar ela de uma vez. Então eu vou lá e vou matar ela. Aquela irmã perdoa aqui, aquela desgraçada. Então eu vou lá, e que eu perdi a salvação por causa dela. Então eu vou lá e vou matar ela. Então aquele homem saiu, sabe, irmãos? Saiu assim, no meio daquela multidão, desapareceu, ninguém foi atrás dele. Ninguém foi atrás, né? Porque ali, na verdade, ninguém estava preocupado com nada, ali nada mais importava. Viu, irmãos? Ninguém falou, eu vou chamar a polícia para esse homem, ninguém, né? A única importância que tinha ali naquele momento era saber se o nome estava escrito ali, né? Ali, a situação ali era tão triste, irmãos, ao mesmo tempo tão alegre, porque muitos estavam subindo, muitos estavam ficando. A situação ali era tanto assim que se parecesse ali um caminhão de dinheiro, né, e fosse despejado ali no meio daquele povo, eles nem se importariam. Eles nem se importariam, ninguém ia alvoroçar para pegar aquele dinheiro, porque a única coisa que eles queriam ali era que o nome deles constasse ali na lista, né? Então, e daí nesse momento, irmãos, né? Daí eu comecei a ver ali pessoas ali, né? Ninguém mais ousou abrir a boca para se defender, falando que estava ali injustamente, né? Mas ali Deus mostrou para mim, sabe? Ali eu vi algumas jovens ali, sabe? Umas moças bonitas, sabe? Que eram profetas, missionárias, né? Ali eram todos crentes. Elas eram profetas, missionárias, cantoras, pregadoras, né? Elas estavam ali, né? E elas eram umas moças bonitas, né? E no meu entendimento, Deus falava, ó, elas têm envolvimento com o homem casado. Elas têm envolvimento. Elas se insinuam para um homem casado dentro da igreja, né? Elas são insinuosas, né? Elas chamam a atenção, elas paqueram um homem casado dentro da igreja. Ninguém vê, ninguém percebe, mas eu percebo, eu vejo tudo, né? E ali também, né, tinha ali também pastores ali, sabe? Eram pastores, sim, bonzinhos, né? Que a igreja gostava deles. A igreja gostava deles, sabe? Mas só que eles também andavam com uma vida errada, né? Eles andavam com uma vida errada também, viviam em adultérios, né? Todo esse tipo de pessoas assim havia ali, né? Viviam em adultérios, né? E não era uma coisa dentro da igreja, fora da igreja era outro, né? E também havia pastores ali, que eram pastores que tinham sentimento de posse, sabe? Da igreja. Eles cuidavam muito bem da igreja, a igreja gostava deles. Eles cuidavam muito bem da igreja, entendeu? Mas só que eles não faziam para Deus.
Eles cuidavam como se a igreja fosse deles, entendeu? Por isso que eles cuidavam bem, né? Mas não era para Jesus que eles faziam, era para eles. A obra ali era deles, entendeu? Então aí eles tinham sentimento de posse, é como se eles fossem os patrões da igreja, né? Se eles fossem os patrões ali e os membros e os obreiros fossem todos os seus empregados, né? E eles eram tratados como um rei, sentavam em cima do púlpito, parecia que estavam sentados num trono, entendeu? Então, e as pessoas, né? Às vezes eles faziam muitas coisas boas dentro da igreja, mas eles tinham um sentimento de posse pela igreja. Eles não olhavam como que fosse o rebanho de Cristo, entendeu? A igreja era deles, não era de Jesus. Era assim, e ali tinha esse tipo de pastores, viu? Eles eram líderes de igrejas grandes, pastores presidentes, sabe? Eles eram homens grandes, entendeu? Eles eram homens grandes, mas só que eles eram líderes de denominações. Eles não eram servos de Deus, entendeu? Eles não eram servos de Deus, eles não serviam a Deus. Eles trabalhavam na obra de Deus como se eles fossem patrões. Eles eram homens de negócios, eles não eram servos de Deus, eles não eram obreiros de Deus, não eram, entendeu? Por isso eles faziam bem, faziam certo, o privilégio vinha para eles, né? Não era para o reino, não estava preocupado com o reino de Deus. Então ali havia pastores dessa maneira. E também havia ali esposas de pastores. Muitas esposas de pastores havia ali também, né? Porque da mesma forma que os esposos delas eram, elas também eram. Elas eram orgulhosas, elas eram soberbas, arrogantes. Elas eram, entendeu? É assim, eu sou a patroa e o resto é empregado, é meus empregados, né? Era assim que elas pensavam, da mesma forma que os pastores. Então, irmãos, ali tinha vários tipos de pessoas. Se eu for falar aqui, cada pecado ali que estava ali, né, escondido ali no meio daqueles obreiros, né, eu vou ficar aqui, né, que não tem nem condição, porque é muita coisa, né? E daí eu peguei assim, olhei bem assim, eu vi lá, é assim, Senhor. Então eu deixei para lá, sabe, aqueles vasos. Falei, esses vasos são vasos perdidos. Eu falei, esses vasos são vasos perdidos e não vale a pena investir neles. Não vale a pena investir neles. Aí eu deixei para lá, sabe, voltei para aquilo que era mais interessante, né? E eu fiquei olhando aqui aquele homem, né, fazendo aquela chamada, né, olhando aquele papelzinho e as pessoas subindo no ar com a coisa mais linda, sabe? Porque ela subia no ar de uma forma assim tão bonita, sabe? Ela desaparecia, você não, quando ela sumia, você não sabia se ela ia para esquerda, se ela ia para direita, você não sabia que lado que ela ia. Ela subia, desaparecia no ar. Então daí eu peguei, fiquei olhando ali, né? Fiquei fazendo questão de ver, né? Quem subia, quem não subia. E ali eu não vi pessoas. Eu não vi assim, não vi João, não vi Maria, não vi Sebastião, não vi ninguém. Não vi pessoas. Eu vi grupos de pessoas, sabe? Eu vi grupos de pessoas. Ali eu vi assim, pessoas, sabe aquelas pessoas idosas? Sempre nas igrejas tem aquelas pessoas idosas, né? Que sempre tem o filho, a filha que tá, né? Pega lá pelos braços e vai bem devagarzinho, aquela irmãzinha, ou aquele irmãozinho, né? Aquela bengalinha ali, põe, dá 2 passos, para e né? Depois dá mais 2 passos, até para chegar no banco, né? Aquelas irmãzinhas que, né? Às vezes pensa que ela não tá nem ouvindo nada que tá acontecendo dentro da igreja, mas aquela irmãzinha, ela tava ali, né? Aquele grupo de pessoas estava subindo. Eles estavam subindo. Pensa que idoso, não, né? Não escuta nada, tá ali porque alguém leva, não é não. Eles estavam subindo, esse grupo de pessoas. E daí também eu vi também, sabe, aquelas irmãzinhas, ou aqueles irmãozinhos bem humilde, sabe, bem humilde, que fala assim, tudo, né? Às vezes não sabe falar direito, sabe, assim, e às vezes assim, às vezes não sabe se arrumar direito, entendeu? Não sabe se arrumar direito, assim, às vezes aquele lenço, vai na igreja com aquele lencinho na cabeça, um chinelinho no dedo, de qualquer jeito lá, né? E vai lá, às vezes, pede até oportunidade, pastor, porque dá oportunidade para me falar, não, até. Daí o pastor fala, hoje não, irmã, porque, né, na mentalidade do pastor, né, ali eu tava, o pastor presidente tá ali hoje, né, aqui tem um irmão aqui renovado, aqui, renomado aqui, né, que, né, o pastor, que, teólogo, não sei o que, né, hoje tá aqui, então, irmão, a irmã, semana que vem, a irmã vem, né,
E a irmã vai ter oportunidade, né? Que hoje não vai dar tempo, mas é tudo mentira, irmão. É tudo mentira, né? Não quer dar oportunidade porque tem vergonha da irmã, né? Tem vergonha de alguém, dos grandão ver lá, né? Os grandão ver e falar, é só como pode dar oportunidade para umas pessoas, né? Porque o soberbo, ele tem vergonha da humildade, viu? O soberbo tem vergonha da humildade. A soberba, ela sente vergonha da humildade. Então, então aquelas irmãs, esse grupo de pessoas, eles estavam subindo. Eles estavam, essas irmãzinhas, esses irmãozinhos humildes da igreja, né? Eles estavam subindo. Essas pessoas subiam. Então, eu também vi outro grupo de pessoas que estava subindo, sabe? Sabe aquele irmãos esquenta banco, sabe? Esquenta banco, né? A gente fala isso, ele tá esquentado na igreja, esquenta banco, porque toda semana ele vem com a Bíblia no braço, senta aí no banco, assiste o curso e vai embora, viu? E esse irmão, ele não prega, ele não louva, né? Ele não faz nada e vem da igreja, esquenta o banco e vai embora. Não é, não, irmão. Eu achei que era também, mas não é, sabe? Aquele grupo de pessoas já estavam subindo, eles não pregavam, eles não louvavam, mas eles tinham bom testemunho. Eles eram crentes de verdade, né? Eles tinham bom testemunho dentro da igreja, eles não pregavam, mas eles viviam aquilo que eles estavam pregando, entendeu? Esses irmãos, eles eram irmãos de oração, ninguém via eles orando, mas eles eram pessoas de oração, pessoas de devoção a Deus. Então, e essas pessoas, elas eram fiéis a Deus. Ninguém via, fidelidade ninguém vê. Fidelidade é quando você está no íntimo com Deus, né? Entre você e Deus, fidelidade ninguém vê, viu? Então, e aquelas pessoas estavam subindo, né? Porque elas eram fiéis. Elas, né? Através do testemunho delas, as pessoas conheciam Jesus, porque muitas das vezes as pessoas querem que a pessoa conheça Jesus na vida da gente só na maneira de falar, entendeu? Falar né, eu tenho que falar, né, assim, senão as pessoas não vão saber, né? Mas pelo testemunho, né? A boca fechada, a gente tem testemunho de Deus para dar para as pessoas, com a boca fechada, sem precisar pregar, viu? As pessoas podem ver Deus na nossa vida, né? Com a boca fechada. Então, irmãos, aquelas pessoas subiam, esse grupo de pessoas subia, viu? Os esquenta-banco da igreja, toma cuidado de falar dos irmãos, porque você não sabe como é a intimidade dele com Deus. Eles subiam. Aí, irmãos, outro grupo de pessoas também que subia, que eu achei assim, que eu olhei assim, mas como que pode essas pessoas subir? Irmãos, novos convertidos, pessoas que aceitavam Jesus, viu? Aceitavam Jesus e eu ficava, sabe, intrigada assim, falava, mas a pessoa não pregou, não louvou, não evangelizou, não se batizou e já está subindo? Mas como assim já está subindo, né? Então, mas elas subiam, sabe assim, eu via assim, pessoas nas igrejas, na igreja, pastores falando, quem quer aceitar Jesus, né? E aquelas pessoas ali, sabe, tudo na frente, a maioria jovens, a maioria, irmãos, jovens. E eu via nas igrejas, na hora eu via nas igrejas, pastores falando, quem quer aceitar Jesus? E via aquele monte de gente lá na frente e aceitava Jesus. Irmãos, tinha um jovem ali na frente, que foram na frente, e falava assim para mim, ó, conta 5 minutos que ele vai subir. Daí eu contei 5 minutos, ele aceitou Jesus. Eu contei 5 minutos, viu? 5 minutos aquele jovem subiu. Eu falei, mas subiu, não fez obra, não fez nada, né? Mas aí Deus disse assim, a salvação não é pelas obras, entendeu? Ele não precisa fazer alguma coisa para alcançar a salvação, entendeu? Ele não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Você vê o ladrão da cruz, né? Ele também não desceu as águas, viu? Mas ele foi salvo pelo Senhor Jesus. Aí, então, né? Falou, a salvação é pelo arrependimento. Se você se arrepender agora, você vai subir, se Jesus voltar, viu? É pelo arrependimento. Se você se arrepender dos seus pecados, você vai subir, viu? Não precisa fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo lá para ser salvo, não. Se arrependeu, vai subir. Então, muitos jovens, a maioria jovens, sabe? Eles subiam, sim, no ar, com uma coisa tão bonita assim, sabe? Eles subiam, viu, irmãos? Então, aí eu peguei, olhei assim, falei, mas Senhor, mas como que pode, né? Como que pode? Então, esse é um alerta para nós, viu? Para nós que somos crentes, viu? Para nós que somos crentes.
viu? Às vezes nós estamos dentro da igreja achando que aquilo que nós fazemos, né? Aquilo que nós fazemos, né, vai fazer com que nós tenhamos crédito diante de Deus, né? Às vezes pensa porque tem uma credencial, né? Não, eu sou, né? Eu tenho cargo, né? Eu viajo para o mundo todo, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu sou o bambambam, pode ser aqui na terra, viu? Pode ser aqui na terra. Se não viver em fidelidade com o Senhor, se não for fiel, se Jesus Cristo vê que dentro de quatro paredes você não é fiel, tudo que você está fazendo, você vai se perder tudo. Tudo que eu, né, estou fazendo também vai se perder tudo, viu? Não vai adiantar nada, né? Não adianta, né, as pessoas dar testemunho da gente, a irmã Roseli é uma benção, a irmã Roseli é isso, aquilo. Do que adianta você dar o seu testemunho a meu favor? Se Jesus Cristo ele olhar para mim e ver defeito, ver eu em pecado, ver eu em fornicação, né? Ver igual aquela jovem profeta, missionária, tudo ali, né? Atrás de homens casados dentro da igreja, né? Como que pode? Homens casados dentro da igreja, homens que tinham família, se insinuar para homens que tinham família, né? Deus conhece a intenção do coração de cada pessoa, né? Aí, às vezes, o casamento destrói, acaba o casamento da irmã, né? Porque a outra irmãzinha ali se insinuou, porque o marido também foi fraco, né? E depois destrói ali, vai lá e casa com a irmã. Depois fala, ai, foi Deus que me deu. Será que foi Deus mesmo que deu? Ah, mas o casamento dela já estava acabando e você foi lá e acabou de dar o golpe de misericórdia, né? Porque o casamento estava acabando, você tem, a pessoa acha que tem o direito de ir lá e acabar de destruir tudo. Viu, irmãos? Vamos, né? Vamos vigiar, vamos orar. Viu? Os casamentos estão acabando, ora pede para Deus, né? Pede para Deus ter misericórdia, né? Daquele casal, porque o aniversário está tentando destruir aquela família, né? Vai lá dar, eu sou nova, eu vou dar o meu golpe de misericórdia ali, eu vou pegar aquele homem para mim. Já não estava vivendo bem, mas o que você tem a ver com isso, irmã? O que você tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso, né? Vamos orar por eles, né? Fazer com que o Senhor Jesus entre naquela família e faça uma obra, não ir lá acabar de destruir de uma vez, viu, irmã? Não faz, né? Nós não viemos fazer isso, não. Vamos orar pelo nosso irmão, vamos orar um pelo outro, viu? Ninguém é maior do que ninguém dentro da casa de Deus. Ninguém é maior do que ninguém. O soberbo Deus abate, viu? O soberbo Deus abate, mas os humildes, Deus, ele exalta, viu? Então nós somos melhor do que ninguém. Sem Jesus Cristo nós não somos nada. Não somos nada sem o Senhor, mas com Jesus nós podemos fazer a diferença, né? Mas vamos fazer a diferença de verdade, viu? De verdade fazer a diferença. Não pelas aparências, não viver de aparência, mas sermos o que somos, né? Por mais que as pessoas venham tirar pedra em nós, né? Por mais que a pessoa venha, né? Às vezes até defamar a gente sem merecer, né? Vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença, vamos ser bênção na vida das pessoas, viu? Vamos cuidar de nós mesmos. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que adianta? Aqueles vasos ali, aqueles pastores, grandes líderes religiosos, pastores presidentes, o nome não estava na lista, viu? Por causa da arrogância, porque aí eu posso, eu faço, né? Eu faço acontecer. Irmãos, vamos olhar para nós, porque o arrebatamento, ele está indo ali, né? Está vindo aí, Deus vai fazer a chamada, né? Alguns já foi feita a chamada para eles, né? Mas o arrebatamento da igreja, né, está perto, né? E eu vou deixar aqui uma palavra para os irmãos aqui, que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que diz aqui, ó: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então guarda o que você tem, viu? Não deixa ninguém tomar a sua coroa, não. Guarda o que você tem, viu? Porque a nossa coroa tá aí, e muitas pessoas ali aí tá querendo tirar, o adversário tá querendo tirar a nossa coroa. Aquilo que Jesus Cristo conquistou para nós, viu? O tempo da graça é agora. Mas a graça não nos dá liberdade para pecar contra Deus. Ah, eu estou na graça, Jesus morreu por mim, então eu posso fazer o que eu quiser. Não. A graça dá liberdade para a gente, mas não dá libertinagem para a gente. Liberdade e libertinagem é outra coisa, viu? E cada um sabe como fazer para agradar o coração de Deus, viu? Cada um, pelo menos, né, tentando agradar o coração de Deus, porque perfeito nunca vamos ser. Mas pelo menos tentamos ser fiel a Deus enquanto nós estivermos aqui. Porque não adianta nada a gente fazer tanta coisa aqui para depois não subir.
né? Falsos profetas, tinha muitos ali também, viu? Falso profeta, fala, Deus falou, Deus falou, Deus falou, mas Deus não falou nada. Deus não falou nada, né? O coração enganoso daquela pessoa estava falando, mas Deus não falou nada, sabe? E vem nos dias de hoje tem muitas pessoas metidas a profeta, viu? Metida a profeta, ai, Deus falando isso, né? Deus falando aquilo, mas Deus não está falando. Deus não está falando. E quanto você pode ver que as coisas não estão acontecendo. E é só falar, fala, Deus está falando, falando, mas nada está acontecendo, sabe? Dá a impressão que o Deus dessa pessoa, né, é como um deputado que só promete e nunca cumpre, entendeu? E quando é Deus que está falando, a gente sabe, viu? A gente sabe, porque Deus, quando ele fala, ele cumpre o que ele fala, viu? Deus fala ainda na terra, sim, fala, viu? Mas muitas pessoas estão usando o nome de Deus, falando que Deus está falando, mas Deus não está falando, viu? E ali tinha esses profetas ali, que viviam dando profetar nas pessoas, para as pessoas olhar para ele e dizer, ó, mas aquele lá é um profeta de Deus, aquele vai, aquele vaso, mas não era isso, viu? Não era nada disso. Deus não estava usando aquela pessoa. E a gente tem que vigiar também, viu? Que às vezes as pessoas saem da casa de Deus achando que, né, que Deus não está cumprindo, porque na verdade não foi Deus que prometeu. A gente tem que se firmar na palavra do Senhor, viu? Então, irmãos, vamos, né, estar firme na presença de Deus, né, buscar o Senhor em espírito, em verdade, estar em consagração, em união, para que nós viemos, né, escapar desse dia, né, para que nós não viemos a ser vasos malditos, as vasos que perdidos, vasos que se perderam, viu? E naquele dia não ficarmos com a nossa cabeça baixa, mas estarmos com a nossa cabeça erguida, viu? Porque Jesus, ele está voltando, viu? Está voltando e que nós devemos ser pegos de surpresa, viu? Paz do Senhor, irmãos, né? Um abraço e Deus abençoe sua vida, viu? Amém? Amém.